Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IagroCast. Hoje ele é um pouquinho diferente do formato habitual, não diferente pela importância, que eu considero tão importante quanto, mas só pelo formato. Hoje, eu e a Lê, que dispensa apresentações, a gente vai fazer um episódio falando um pouco do FLA, que aconteceu nessa última semana, que é o Fertilizer Latino-Americano, e ela está aqui já comigo, né, que todo mundo conhece, a Letícia, que ela mesmo se intitula a paraguaia mais famosa do mundo dos fertilizantes. E a gente vai começar aqui fazendo um breve overview do mercado e a gente vai um bate-papo igual numa mesa de boteco aqui, tentar passar a mensagem, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem ou nunca estiveram, o que é esse FLA, né? E Lê, tudo bem? Antes de passar o microfone para você aí. Para quem não sabe, né, a Lê tá aí virada de viagens aí, chegou recente na casa dela lá nos Estados Unidos. Eu sei que ela tá cansada, eu que tô aqui no Brasil, tô ainda cansado, né? E seja bem-vinda, Lê. O que a gente tem de importante nesse mercado internacional e nacional aí dos fertilizantes, para a gente entrar já no nosso assunto, que é o FLA. Bom dia, Jeff. Não, realmente foram 2 semanas muito corridas. Antes do FLA também eu tive um outro evento em Atlanta, mas não tira realmente a energia e a importância desse evento que marca o início do ano para o mercado de fertilizante, principalmente não só no Brasil, mas na América Latina. E para falar um pouquinho de nitrogenados, o que aconteceu? Na semana anterior, a gente já tinha falado que o mercado internacional espera essa conferência para conseguir ter mais clareza do que vai acontecer. Então, assim, é como se fosse a festa já aconteceu, foi a semana passada, foi uma semana, muitas pessoas, muitas conversas, mas poucos negócios. Então, assim, o que a gente está vendo em termos de mercado? O mercado está bem cauteloso. O ano 2022 foi um ano muito difícil para a maioria das empresas que atuam na distribuição de fertilizante. Esses preços, maioria comprou no pico, né, antecedência, achando que ia faltar produto. Isso acabou não acontecendo e acabaram ficando com esses produtos caros dentro do armazém. Então, o mercado está lá, os compradores estão lá. Os fundamentos, porém, eles continuam sendo bastante otimistas, porque a relação de troca, ela continua favorável para o produtor. O ano passado teve o produtor acabou aplicando menos fertilizante, então teve uma queda no consumo de fertilizante no Brasil. Mas esse ano está tudo feito para o Brasil atingir aqueles 45 milhões de entrega. Só que, para isso acontecer também, precisa de tempo, precisa de logística. Então, a leitura do mercado como um todo é que o produtor rural precisa realmente começar a vir e fazer essas negociações para dar conta do que tem para acontecer esse ano. E aí, em termos de preço, a gente não tem visto muita mudança em relação da semana anterior. Ureia já está embaixo dos 400 CFR. Lembrando que, pessoal, CFR é o preço dentro do produto, dentro do navio, encostado em qualquer porto do Brasil. Então, assim, aí para isso tem que acrescentar quantos dias não tem custo de fila, o custo de fila é por cima, o demurrage por cima, o custo de internação, os impostos, tudo aquilo é por cima desse preço que eu vou falar agora, tá? Eu tô falando isso porque realmente quem compra no mercado internacional acaba criando uma expectativa de que, não, eu vou conseguir esses preços, e não, esse preço é o preço, vou falar, neto, CFR, dentro do navio, sem nada de logística ter acontecido antes. Então, ureia, a gente tem visto que uma tendência de queda há várias semanas. A última
último report que a gente fez aqui na Iagro já estava nos 400, então durante a conferência teve mais uma queda, o mercado já está falando nos 370, 390, já é abaixo dos $400. E aí o que pode acontecer, o que precisa para esse mercado virar? É que as grandes demandas se juntem. Então, o Brasil não está comprando, os Estados Unidos não está comprando, Índia não está comprando. E a gente sabe que Índia, quem é o grande termômetro desse mercado de ureia, ela está para vir desde dezembro. Então, esse tender da Índia está sendo aguardado desde dezembro. A leitura é que não tem muito mais tempo do que fevereiro. Então, mas é isso, na hora que isso acontecer, talvez esse mercado volte para condições mais altistas. Sulfato de amônio também é um pouquinho fora de época. A gente, inclusive, viu aí dentro da conferência pessoas procurando um pouquinho de sulfato para cobrir demandas pontuais, mas no geral, para navios novos, esse mercado está um pouquinho mais frouxo, no patamar de 190, 200, 210, dependendo de quem seja o fornecedor e o que ele está disposto, o que o comprador está disposto a pagar. Lê, eu queria só te interromper aqui no meio do teu overview, só para avisar para o pessoal que quiser fazer o cadastro na plataforma, né? É só acessar lá o iagro, com W no final, Y no início.com.br. Comprador e vendedor podem fazer negócios através da nossa plataforma, né? Dar o match, né? A palavrinha famosa aí dos tempos modernos, da rapaziada mais jovem. E toda a parte operacional que precisar de alguma ajuda, a gente tem o Gabi para dar esse suporte para nós. É só mandar um direct pelo Instagram ou e-mail que tem o contato no site. Enfim, só desculpa te interromper, que é um momento importante. Eu acho que muita gente vai ouvir agora no meio do overview aqui. Segue lá, Lê. Não, inclusive, Jeva, a gente viu nessa plataforma, o que mais de ativo tá na plataforma durante a conferência foi realmente o sulfato. Então, assim, não é que só tenha sulfato, mas realmente dava para ver que tinha demandas picadas dentro da plataforma. Então, sim, realmente muito, muito pertinente. E aí eu vou aproveitar e já pular para os fosfatados. Fósforo e potássio, os dois. O consumo de soja tem ainda para acontecer. Alguns players do mercado realmente falam que já vários negócios aconteceram, mas o ano passado a gente sabe que também teve muito pedido cancelado. Então, realmente, para a gente falar, tá vendido, o negócio tá feito, tem que realmente não basta só tirar o pedido, tem que ter a certeza que também tá pago e que esse negócio for entregue. É uma prática que o produtor rural tem com empresas de fertilizantes e não tem com o trader da soja. Então, a gente poderia começar a trazer um pouquinho mais desse costume para dentro do nosso mercado também. Então, em fósforo, o MAP está um pouquinho mais fraco, mas não consideravelmente. Na conferência, conversa de corredores, fornecedores e compradores, está no patamar de 650 CFR. O super simples, bastante mais otimista que o MAP. A informação que a gente recebeu é que realmente teve alguns navios do Egito que já foram negociados, o custo de produção está crescendo para super simples e que num cenário que o MAP está caro, realmente o produtor, por ponto de nutriente, tem uma tendência a consumir mais super simples e já levar um pontinho de enxofre do que o MAP. Então, em condições atuais para o mercado de fósforo, a gente vê o super simples mais otimista do que o MAP. E o super simples, o que a gente vê no CFR, está no patamar dos 250, 260, com tendência para cima. E por último, o KCL, também com vendedores bastante otimistas, tem produto ainda no armazém, mas as importações durante o segundo semestre de 2022 foram diminuindo, e isso realmente está na estatística. Então, esse mercado tem condições, embora esteja estável, na hora que vier tem fundamentos fortes para sustentar uma alta nos próximos 30 a 60 dias. Então, é isso que a gente está vendo no mercado. Jeff, o que você sentiu? Você que também a gente estava junto lá no buchicho, o que você sentiu em relação ao mercado?
Então, Léo, o que dá para perceber é o seguinte, né? Como um percentual grande já do mercado, da perspectiva de consumo por ano de 2023, ele já aconteceu, alguns falam em até 45% do mercado, vê assim, né, que grandes fornecedores estão, como a gente brinca assim, de barriguinha cheia, e eles estão meio que sentindo o mercado. Como você falou antes, a relação de troca, ela ainda está favorável. Porém, a gente está no meio de uma colheita e é natural que quando chega nesse momento, o produtor, eu estou falando do quem toma posição de compra, que de fato é o fazendeiro, né? E não as distribuições, tal, que tem outra dinâmica de negociação. Mas o fazendeiro ele foca muito nesse início aqui, em ficar dentro da operação de colheita, e ele às vezes mesmo a relação estando boa, ele não está tão atento porque ele está no momento crucial de fazer a receita do ano dele, né? Isso é natural. E, porém, muitas negociações ainda estão em curso, e o que dá para perceber é que aquele canibalismo que teve poucos meses atrás por fazer todos os negócios, ele não está mais acontecendo na ponta, né? Tipo assim, então algumas empresas já não estão mais sacrificando tanta margem, não estão fazendo tanto esforço comercial para entrar em alguns negócios que, na ótica de um ou de outro, não faz sentido, o que ele acha que vai acabar fazendo negócio melhor na frente, entendeu? Até o pessoal mais antigo de fertilizantes até brinca, né? Negócio de fertilizante, você faz antes e depois. No meio sempre são os piores negócios, né? E a gente tá aí no meio, né? Então aí vai depender muito do share que cada empresa precisa defender, essa coisa toda, aonde ele tá mais short e tem que fazer carteira, enfim. O Brasil é muito grande, tem várias culturas, aí é difícil dar uma leitura assim tão pontual de tudo, mas a principal ponto assim é que o, a, o canibalismo, pelo menos nessas últimas 2 semanas aí, ele não tá tão evidente na ponta. É, realmente, a percepção é isso, Jeff. O ano passado, essa conferência, já pulando para que é a conferência, essa conferência acontece todo ano, no começo do ano. Por questões de retorno à pandemia, vistos e demais, o ano passado essa conferência teve lugar em Miami e esse ano foi no Rio. Então sempre dá para ver que é um lugar que dá para combinar negócios e depois ficar alguns dias para curtir, aproveitar um pouquinho o que a cidade tem para oferecer. Mas o ano passado, normalmente é um evento para formar o mercado. Então, raramente, diferente de uma feira que a gente vê para produtor rural, onde o produtor rural vem para fazer negócios e fechar dentro da feira, raramente muitos negócios acontecem dentro desse período de feira. Então, é um período para fazer um networking, conversar como Uhum. que foi o ano, que dá para qual que é a leitura que tanto o lado comprador tem quanto o vendedor tem, e a gente começar, porque são muitos fornecedores, a cadeia de fertilizante está ficando cada vez mais longa nesse sentido, e são poucos dias de conferência. E assim, também, se o pessoal organizador também estiver ouvindo, não é para acrescentar com mais dias, porque 3 dias já é o limite do que o ser humano consegue ter em termos de informação e reter e aquele network. Então, vocês pensem que durante 3 dias o padrão de tempo de reunião é no máximo de 30 minutos. A Sim. gente, quando eu estava numa empresa fazendo papel de comprador, a gente falava o speed dating do fertilizantes, né? Você vai, você pula de sala de reunião de sala em sala, 30 minutos. Aí na hora que você saiu, já tem alguém aguardando no corredor. Então não dá em 30 minutos para falar do que como foi o ano e tal. E a outra coisa que é interessante também é que, como é uma conferência internacional, esses fornecedores de fertilizantes internacionais, normalmente a matriz não fica no Brasil. O Brasil é um grande mercado, mas também essas empresas aproveitam para trazer os grandes executivos. Então, é uma conferência muito high level, no sentido de quem vai são altos executivos e pessoas que tomam decisões dentro das empresas. Então, é, é um
sendo assim, né, é como que isso é o termômetro da estratégia que vai marcar pelo menos o primeiro e segundo trimestre do ano. Ô, Letícia, é o seguinte, porque o FLA, né, tipo, para quem, igual você falou, para quem toma as decisões é um evento corriqueiro, mas para muitas pessoas que estão no setor aí, ouve isso daí, mas às vezes não consegue saber a dinâmica lá. Às vezes pensam muito que é uma feira estilo da Andave, coisa do tipo, né, que tem um monte de barraquinho, o pessoal fica circulando ali, vendo tecnologias, o que tem também, mas não é o forte do encontro. Tenta colocar em palavras aí para o pessoal conseguir mentalizar isso, como que é essa dinâmica do Fla ali nesses 3 dias de, de relacionamento, não só durante os horários oficiais do evento, também como nos after eventos. Bom, vamos tentar falar e condensar. Então, como que a dinâmica do evento, realmente a gente pode falar que são como se fossem, tem duas partes. Tem na parte do lobby do hotel. Então, pessoal, pensem que normalmente essa feira acontece num lugar que já é um ponto turístico e vem muitas pessoas de fora. Então, não é uma feira dedicada, vem compradores da América Latina toda. Então a Uhum. gente vê nos corredores, ela normalmente acontece num hotel também, isso é muito importante. Então, é na cidade, num ponto turístico, uma cidade que tenha infra para receber pessoal de fora, que tenha aeroporto, que tenha hotéis, suficiente quantidade de hotéis para sustentar. Pelo menos eu vi o número de participantes cadastrados esse ano estava perto dos, se eu não me engano, acima dos 2.000 participantes. Então é muita gente, tem que ter hotel para toda aquela galera. Acontece no hotel. Então, nesse caso, no Rio, foi no Hotel Sheraton. Na parte de baixo, o lobby e as áreas comuns, os salões de eventos, sim, tem estandes onde são mostradas novas tecnologias. A gente passou lá bastante tempo conversando com o pessoal que vende micronutriente, que vende maquinário para misturador, pessoal que está falando de logística, porto. Então, é um espaço que tem vários estandes para as pessoas passarem lá. Mas os grandes fornecedores internacionais, essas reuniões estratégicas de negociação, de visão de mercado, elas acontecem em cima. Então, qual que é a dinâmica? Vou falar pelo menos. Nesse caso, eu vi que eram pelo menos 6 andares. Então, imagine os primeiros 6 andares do hotel. Nos quartos que normalmente teriam hóspedes, eles retiram as camas, colocam uma mesa Uhum. de reunião e cada quarto de hotel é como se fosse uma sala de reunião. Então, o fornecedor, normalmente o anfitrião é quem recebe. Então, é, falando nível internacional, traders, todos aqueles players que eu menciono no CFR, que atuam no CFR, no mercado internacional, normalmente tem uma sala de reunião para receber os seus clientes. E quando eu falo por clientes, quem compra são os diretivos e as pessoas que tomam decisões de compra do lado da distribuição. É importante também falar o que eu tenho reparado com o longo do tempo. Quando eu iniciei nesse mercado, só tinha misturadora que ia lá. E só tinha, quem tinha as salas de reunião eram só os fornecedores internacionais. Mas conforme esse mercado vai ficando mais dinâmico, eu confesso que vi muita gente, realmente, principalmente quem faz barter. A gente se encontrou, bateu papo com grandes players do barter. Uhum. Inclusive nós, como Iagro, que é um elo novo da cadeia, mas tinha também outras empresas que atuam no setor de tecnologia e marketplace. Exato. Tem também muitas pessoas, o mercado também está ficando diverso. Eu bati papo com várias empresas que fazem organo mineral, que não já tem alguns anos, mas assim, a conferência antigamente também não tinha empresa de mercado que faziam organo mineral, então consequentemente também não tinha esses players. Então essa diversidade de quem vai para a conferência também vai ficando mais interessante. Verdade. E daí você tocou num ponto interessante, né? Porque durante
esse evento, né? Várias pessoas questionaram você, eu, o próprio Sam, o Maurício, que às vezes a mensagem que a gente está passando para o mercado, ela não está ficando muito clara de quem nós somos, né? De quem a Iagro é. Que muita gente pensou, falou assim, vocês são um podcast, uma, uma espécie de uma agência de informações aí do agronegócio. Na verdade, isso é apenas uma forma de relacionamento com o mercado. Quem que é a Iagro, Letícia? Quem somos a Iagro, Jeff? Na verdade, pessoal, a Iagro é uma plataforma de fazer negócios. Esse é o carro-chefe, esse é o core business da Iagro em si. O nome vem de uma plataforma que foi originada no Reino Unido. Lembrando que também, vocês imaginem que o consumo de fertilizante de toda a Inglaterra, que não é um país do agro, que é reconhecido pelo agro, não representa nem sequer o consumo de fertilizantes de um estado brasileiro. Então, a gente viu o potencial nisso, trouxe essa tecnologia para o Brasil e está crescendo em termos de número de usuários, tanto do lado comprador quanto do lado vendedor. Eu mesma demorei um tempão para entender realmente como que isso funciona, mas para quem é mais antigo, para não falar mais velho, essa tecnologia, eu falo como se fosse um Uber do fertilizante. Em que sentido? Em que você, numa plataforma, você tem o lado de pessoas que têm produto para vender e compradores nesse momento, mas esses papéis podem se inverter. A gente sabe que às vezes o armazém fica com um pouquinho de produto a mais, precisa liberar produto no armazém, alguém precisa uma demanda, um vendedor precisa cobrir uma demanda pontual. Então a plataforma tem essa flexibilidade para fazer esse tipo de trading, colocando bids e ofertas em uma forma anônima no momento da negociação. A gente, Jeff, eu também senti que muitas pessoas, no momento que a gente está passando hoje no mercado de fertilizante, tem receio de não saber quem que é a contraparte, mas aí o que a gente faz para garantir de que seja um ambiente seguro de negócio? Esse cadastro inicial é muito importante, porque é o filtro de quem consegue participar da plataforma. Então, a gente também viu que algumas empresas falam, eu queria dar uma olhada e se cadastrou só como CPF, só para Exato. dar uma curiosidade, para nunca aprovaram o meu cadastro, mandei meu cadastro lá, nunca aprovaram. Aí a gente foi descobrindo na conversa que a pessoa foi lá no lugar de cadastrar o CNPJ da empresa, que atua, foi lá e deu uma de. Vou falar o término de corredor de xereta para ver o que estava acontecendo. Não entra. É simples, Exato. só entra quem tá lá para fazer negócios mesmo. Só que na hora de dar um mate, igual o Uber nesse sentido. Um passageiro chama e não tem certeza quem que vai ser o motorista. Mas a plataforma do Uber ou de qualquer aplicativo de corrida consegue fazer que todos os motoristas que estejam cadastrados sejam realmente pessoas que não vão assaltar, nem dar uma corrida pensando na segurança do usuário. Então, dessa forma, nesse sentido, a Iagro faz esse papel para o mercado, para os negócios de fertilizante. E eu convido a todos que ainda têm alguma dúvida, nunca interagiu com a ferramenta, que chame ou eu, a Letícia, o Gabi, né? A gente pode marcar uma reunião online aí, né? E mostrar as funcionalidades, a praticidade, o quão útil isso pode ser até numa reunião com um dos possíveis clientes lá na conferência, né? Eu vou me apropriar aqui até da frase que a Letícia deu, que essa empresa tinha 20 vendedores, né? A gente falou assim, a Iagro pode ser o seu 21º, né? E não substituir os que tem. A gente sabe que isso não vai acontecer, muito da negociação ela é feita ali pelo relacionamento pessoal que o vendedor tem com o cliente, isso daí, independente da tecnologia, sempre vai existir, é importante, né? Mas a gente ter a Iagro como mais um canal de vendas, né? Ajudando é super, hiper importante. E além do que, o que a gente não falou até agora,
não só aqui pelo podcast, mas as pessoas que são cadastradas, elas recebem semanalmente, toda segunda-feira via e-mail, relatórios sobre o mercado de fertilizantes, né? Produzidos em conjunto com a CRU. Então, tipo assim, de forma gratuita, o que muitas pessoas gastam uma grana aí, óbvio que a gente coloca só um resumo, mas são informações valiosas de forma gratuita para quem é usuário da plataforma, né? Também mais uma maneira de relacionamento com o mercado que a gente tem feito aqui através da plataforma Iagro. Sim, realmente a CRU são os grandes parceiros, eles disponibilizam esses relatórios. Pessoal, para quem também está começando nesse mercado, toda quinta-feira é um dia chave no mercado de fertilizante, porque é o dia que essas publicações soltam, vou falar, a edição semanal. Então, e essas edições, essas publicações, a gente está falando de arquivos, é como se fosse um jornal, às vezes de 20 páginas, para falar de tudo que está acontecendo, tanto no nitrogênio, fósforo e potássio, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, são informações que poucas pessoas têm acesso, mas pelo valor, pelo alto custo que elas custam. E elas são realmente, porque quando a gente fala de falar, vou negociar um navio de 60 mil toneladas de um produto específico, a gente está falando também de um alto valor de dinheiro. Então, como isso ajuda também é uma coisa que circula num ambiente muito estratégico, muito high level. E entrando na plataforma, a gente consegue dar acesso pelo menos a um resumo para as pessoas que estão dentro da plataforma consigam acompanhar a nível nacional o que está acontecendo no mercado internacional. Olê, você que é muito mais habituado do que eu, além do FLA, o IFA, além não, tipo, temos FLA e além dele, o que a gente tem na agenda anual dos fertilizantes de importante que as pessoas têm que deixar o radarzinho ali ligado para não perder essa oportunidade, geralmente quando acontece, como que é essa dinâmica desses outros eventos? Boa pergunta, Jeff. Então, importante falar o seguinte: tem agenda do fertilizante em termos de eventos, e aí eu estou falando a nível de mercado internacional. São três conferências, encontros principais. O primeiro é o FLA, que foca na América Latina. A FLA é que nem você falou no começo, Fertilizer Latino-Americano. O segundo momento é o IFA, que normalmente acontece entre maio, finalzinho de maio. Esse ano, a IFA, esse é um evento global, é organizado pela IFA, que é a Associação Global das Empresas de Fertilizantes. Esse ano vai acontecer em Praga. E já para a última porção do ano, no terceiro trimestre, a gente tem o TFI, que reúne as principais empresas de fertilizantes. O foco é Estados Unidos, ele normalmente acontece numa cidade dentro dos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos é um grande player no mercado global de fertilizante, a gente acaba também tendo uma alta presença no Brasil. Esse ano o TFI vai acontecer, se não me engano, em setembro, e a cidade que eles escolheram para o evento vai ser Washington, D.C. Então, são 3 momentos que as grandes lideranças, e eu estou falando tanto da cadeia produtora até o CFR Brasil, se encontram para formar o ritmo do que está para se esperar no mercado para as próximas semanas. E um ponto que a gente esqueceu, também não lembro se a gente discutiu aqui, é que dentro do próprio FLA tiveram vários expositores, né? E aí não só diretamente ligado ao produto físico em si, mas aditivos que melhoram a performance de fertilizantes, máquinas, misturadores aí de última geração, mineração, enfim, inteligência de mercado. Então, quem está ali dentro do ambiente do FLA tem tudo isso daí que é para conhecer o que de mais novo está sendo lançado para o mercado de fertilizantes, né, em todos os elos da cadeia. E também as palestras, né, onde discutiram vários temas técnicos, temas novamente, de mercado, tal. Então essa dinâmica ela fica acontecendo o tempo todo ali e nos corredores a gente vai encontrando a turma e tentando fazer os pitches que a gente precisava fazer ali.
Eu acho que é isso, né, Lê? Alguma coisa a mais pros ouvintes aí? Não, Jeff, eu acho que também convido que quem quiser saber mais, é, isso também foi bem interessante. O nosso mercado não está muito acostumado com o que é rede social. Mas assim, Exato. para quem tiver mais interesse em saber esse e outros assuntos, inclusive para dar sugestões do que a gente pode tocar nos próximos episódios do podcast, que tanto tenha acesso pelo perfil no Instagram da Iagro, mas você, eu, também a gente fica disponível para trazer essas perguntas, essas dúvidas que possam ter, tanto do evento quanto de mercado. A gente tá aí para conversar e bater um papo. Maravilha. Pessoal, agradecendo aqui quem ficou até agora com a gente e finalizando mais uma vez dizendo, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, no @iagro, com W no final, ponto oficial, e também, novamente, acesse o nosso site, o iagro.com.br e se cadastre. Quem quiser, como a gente brincou aqui, usar a plataforma um pouco de curioso, não tem problema, manda uma mensagem para a gente e a gente vai liberar um ambiente de, tipo, o De ambiente é só para curioso, você, é um ambiente de um ambiente de curioso, curioso. para vocês experimentarem e ver que é super inteligente, super fácil, super prático o uso da ferramenta aí. Um abraço, pessoal.